A paz do Senhor, meus queridos professores, alunos, vocês que fazem parte deste projeto maravilhoso, EBD em Síntese Podcast. Sim, porque iniciamos com o EBD em Síntese, aqui na Igreja do Rio Grande do Norte, e expandimos para a internet, EBD em Síntese Podcast, uma iniciativa do nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva, e também do nosso diretor do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, o pastor Reinaldo Odilo. Cá estamos aqui para uma lição especialíssima, eu, diácono Raniel Oliveira, e o meu querido irmão Moab Santos. O homem tem Santos até no nome. A paz do Senhor, irmão Moab. A paz do Senhor, meu irmão. Diácono Raniel, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E a minha oração é que seja um momento bem edificante para todos. Graças a Deus. Olha aqui a capa dela, ó. Muito bem. O caminho para o céu, uma, uma lição especial para alunos especiais. Você, professor, que está olhando para essa lição pela primeira vez, não sei se pela primeira vez, mas com certeza é algo novo para todos nós, professores, né? Uma lição voltada para não crentes. Sim, e é uma lição que ela tem edição única. São apenas 13 lições, mais se parece com um curso do que propriamente com a lição, mas a finalidade não é manter alunos não crentes durante muito tempo. O correto é fazê-los entender a mensagem, aceitarem a Cristo como Salvador e serem rapidamente encaminhados para a lição de discipulando. Não é isso, querido Moab? Suas considerações iniciais, meu amado. Amém, exatamente. Eu fiquei muito feliz ao conhecer essa lição, porque eu penso que esse deveria e deve ser o caminho inicial, não é? Quando a gente tem acesso ao Evangelho e de uma forma bem suave, bem tranquila, e eu penso que muitas famílias serão enriquecidas, pessoas passarão a compreender melhor o Evangelho através desse material. Então, que Deus abençoe essa equipe e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Caro professor, observe a leitura do texto bíblico, né, que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 8, versículos de 4 a 6, que é o homem mortal, para que lembre dele. Essa passagem, ela é citada também pelo escritor aos Hebreus, capítulo 2, ela é até melhor explicada. Os irmãos bem sabem que o livro de Hebreus fala sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a outros profetas que passaram, né? E para muitos, né, Brasil, país de formação católica, é muito interessante que eles tenham essa percepção. Cristo é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior aos santos, né, que costumeiramente são idolatrados, né? Tem lições aqui, inclusive, que falam sobre a idolatria, lição de número 8. Nós teremos lições que focam nas bases, né? Nos pontos básicos da fé. E a primeira dessas lições, fala que Deus se importa conosco. Sim, porque Deus, ele é grande, ele é eterno, maravilhoso, sublime, mas ao mesmo tempo ele se importa conosco, né, Moab? E ele precisa entender isso, o aluno precisa entender isso, caro professor. Exatamente, eu acho que esse deve ser o caminho de fato, né? Para que nós possamos reconhecer a nossa pequenez, para que essa pergunta ela possa fazer sentido, nada melhor que primeiro olhar para a grandeza de Deus. Quando nós paramos a olhar para o universo, olhar para a criação, olhar para o nosso corpo mesmo, quanto ele é complexo, e saber que Deus é o grande criador de todas as coisas, e esse Deus imenso, não é? Todo dono de todo poder, Deus eterno, perfeito. Apesar dessa grandeza, ele se importar conosco. Então, essa é uma pergunta que pode surgir, né, na mente de alguém, e é nesse caminho que nós tentaremos caminhar agora. Perfeitamente. O senhor colocou algo que está diretamente ligado ao primeiro tópico da lição, que é a natureza de Deus enquanto
Criador, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra, Criador do homem. Quando ele cria, quando ele faz a sua criação, Deus comanda Cristo, né? Cristo é o autor da criação. Está escrito na palavra, ele diz: haja luz, houve luz. Mas quando Deus vai criando os animais, as plantas e tudo, quando ele vai criar o homem, ele muda o tempo verbal e diz: façamos o homem. Então, há uma postura de Deus totalmente diferenciada quando ele vai criar nós, homens, a raça humana. Há um comportamento de Deus todo dedicado quando ele vai criar o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 17, né? A imagem e semelhança de Deus, e isso fala de princípios éticos, comportamentais, capacidade de aprender, de raciocinar, elementos que só o homem consegue, na sua plenitude, fazer como Deus faz. Isso é uma fagulha de Deus dentro de nós, né? Então, esse é o primeiro tópico. Quem é Deus? Isso é uma pergunta difícil, viu, Mado? Você já tentou responder essa pergunta para uma Tentar a gente criança? tenta. Porque ensinar nessa classe é o mesmo que ensinar para crianças. Mas já tentou responder essa pergunta? A gente poderia responder assim: é quem criou, né? É quem nos criou, né? Detalhes a gente não consegue construir por conta da nossa pequenez. Eu fico observando o esforço da sociedade para retirar Deus das afirmações, retirar Deus do dia a dia das pessoas. E há alguns dias atrás eu estava assistindo os estudos na área da robótica. E quantos cientistas, quantas mentes pensantes. E o último vídeo que eu assisti foi um robô se assemelhando a um beija-flor. Então, sempre olhando para algo que foi construído. Então, se construir algo que se assemelha ao homem é tão complexo, e quem criou o homem? Não há simplicidade aí, né? O homem é um ser pensante, é impossível afirmar, ou é possível afirmar, mas é complicado alguém olhar para tudo que foi criado e dizer que é fruto de um acaso. Então, olhando para nós podemos perceber que há um Deus criador, há uma mente pensante, há uma pessoa que é dono de todas as coisas. Então, quando a sociedade ela se afasta dessa afirmação do Deus criador, ela escorrega e se perde, como diz a Bíblia, né? Diz o louco, não há Deus. É verdade. O senhor disse que não dá para responder, né? Não dá para responder. A gente observa, como diz o Salmo 19, pelas evidências, né, pela obra da sua criação, os céus manifestam a glória de Deus. E assim como em outras passagens, a gente vê Deus criador pelo que ele fez. A gente não consegue vê-lo, mas a gente vê a obra de suas mãos. Então a gente vai inferindo, a gente vai absorvendo quem ele é em essência por aquilo que conseguimos ver. Então, falar de Deus para um não crente é quase como falar de Deus para uma criança de 3 anos de idade. É muito abstrato, é muito difícil. Né? Eu até ouvi um teólogo falando, Moab, que ele dizia o seguinte: é mais fácil dizer o que não é Deus do que o que é Deus, porque por exclusão se torna mais fácil. Mas isso deve trazer para você, professor, uma aflição muito grande. Meu Deus, me colocaram, Moab, numa classe para não crente, uma pessoa que às vezes nunca nem pisou na igreja. E agora eu vou dizer quem é Deus, eu não consegui, nem eu consigo entendê-lo. Como é que eu vou explicar isso para o não crente? Pois bem, querido professor, é importante um adendo aqui na questão pedagógica, que é indicar para você, professor, o ato desnecessário de tornar essa aula numa questão pedagógica do ponto de vista teológico, profundo, citar filósofos gregos, citar a Bíblia toda, você vai encher a cabeça do não crente e ele não vai conseguir compreender, porque até nós que estamos nisso, né, ensinando, temos dificuldade. Então, professor,
acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Você não precisa dar uma aula teologicamente profunda, mas você precisa sim, né, Moab? Mostrar para ele que você se importa com ele, porque você é Deus, é Cristo para aquela pessoa. Ele está olhando você, que a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, nós somos como cartas abertas. Então ele olha você, ele percebe como você age, como você trata ele e diz: se Cristo é como Moabe, eu quero conhecer a Cristo, né, Moab? Então, esse corpo a corpo com o aluno, o senhor me falava antes da gravação, algumas ideias que eu achei interessante, né? Como eu abordo isso? E muito mais do que a profundidade teológica, como eu me comunico, como eu me interligo, como eu interajo adequadamente com o não crente, né, Moab? Exatamente. Nós trabalhamos lá na congregação, no departamento da família, e uma das estratégias que nós iremos abordar é usar esse material nos lares, né? Então, esses questionamentos, essa conversa tranquila, nós vamos abordar com aqueles familiares não crentes, para que a gente possa mostrar de uma forma tranquila, simples, o que a Bíblia responde. Por exemplo, diante dessa pergunta de quem é Deus, a palavra de Deus ela apresenta esses argumentos que já foram contados aí, não é? Olhar para a criação, a Bíblia orienta assim. Olhar para a igreja e a Bíblia ainda deixa um gostinho. Ela diz: porque não se manifestou o que havemos de ser, porque assim como ele é, o veremos. Então, quem tem esse grande desejo de olhar para Deus, a palavra do Senhor, ela nos abre essa oportunidade. Através de Cristo, nós olharemos para Deus. Então, se alguém nos abordar com esse desejo, com essa pergunta, a palavra de Deus traz essa esperança. E caso tenha outras perguntas, a lição ela vai trabalhando e a gente vai ajudando, né, cada pessoa. Eu achei interessante que o senhor falou que trouxe para o DEFAM, o Departamento da Família, o desafio de encampar esta lição, né? Talvez até inserindo no contexto da casa da pessoa o estudo dessa lição. É uma abordagem diferente, né? Não é uma abordagem de escola bíblica dominical tradicional, mas assim como essa abordagem que o irmão Moab falou, há outras formas de abordar essa lição. Por exemplo, você, professor, ou as famílias da igreja, sempre é bom um casal para não constranger a pessoa e buscá-lo em casa, talvez oferecer-lhe um almoço ou fazer este papel de recepcioná-la na igreja, encaminhá-la para a classe, acompanhá-la na classe. Não deixe o seu aluno não crente se sentir desconfortável, não deixe ele sozinho, não o force a nada, não entregue a lição e fique pedindo para ele ler se ele não quiser, tá certo? Deixe-o à vontade, porque esse canal não pode se fechar por uma abordagem equivocada. Então, muito mais do que entrar num conteúdo profundo da lição, perceba que o teu aluno não crente, ele precisa se sentir bem no ambiente da igreja, ele precisa se sentir bem recebendo você na casa dele para um possível estudo. E ele precisa ter essa empatia por parte do professor, porque você, professor, para ele, você é Cristo. Por isso que nós somos chamados cristãos, porque representamos a Cristo, não é assim? Ah, Raniel, outras abordagens? Sim, eu acho que tem, né, Moab? Tem outras formas de a gente deixar os alunos Exatamente. assim mais à vontade na sala de aula. O que é que você acha? A própria lição de professor, ela vem com uma parte que não contém na lição de alunos, que é algumas perguntas, sugestão de perguntas. Então, no decorrer de uma conversa com seus alunos, você pode fazer uma experiência apresentando algumas perguntas e aí começa a haver aquela interação, né? A perguntas e respostas sempre facilita na didática um aprendizado, porque o aluno começa a expressar algumas dúvidas que nem sempre ele tem a oportunidade
de apresentar, né? Geralmente, num culto, o pregador, ele ministra e a igreja fica acompanhando, né? Numa escola dominical, nem sempre o não evangélico está presente. Então, essa lição, ela traz essa estratégia também. Ela vem com algumas perguntas apenas na lição de professor, e ele pode, aos poucos, ir fazendo uso das perguntas, percebendo a dificuldade e aquelas perguntas que, de fato, são curiosidades do seu aluno, porque aí é a grande questão, é o professor perceber qual é a pergunta, qual é a dúvida, qual é o tema que chama a atenção do seu aluno, né? Então, ele, com essa sensibilidade, ele vai dar ênfase naquela temática à luz da Bíblia, mas aquela temática para que o seu aluno tenha um sentimento de respostas alcançadas. E aí ele vai querer mais e mais, e talvez a gente tenha mais frutos, mais almas convertidas a Cristo. O senhor falou que as perguntas, né, que são sugeridas na lição, elas são um canal para nós nos conectarmos com o aluno, né? Eu até diria mais que evitemos perguntas de resposta direta, do tipo, você crê em Deus? Ele pode dizer não, acabou a aula, né? Então, perguntas de resposta direta costumam fechar as portas. Prefira perguntas de cunho aberto, do tipo: quem é Deus para você? Você deixa o aluno completamente à vontade de dizer: ah, para mim ele é uma energia. Não critique a resposta que ele der. Procure trazer à luz da palavra, como o irmão Moab disse, né? Respostas mais assertivas para as suas indagações. Mas as perguntas de cunho aberto costumam abrir portas, né? Você, inclusive, vai perceber qual o nível de conhecimento que o teu aluno tem a respeito da palavra. Às vezes ele tem uma formação católica, às vezes ele tem um estudo bíblico na casa dele, com pessoas que costumavam fazê-lo, às vezes é alguém que nunca entrou numa igreja, mas costumava ler a Bíblia em casa. Então, através de perguntas abertas, você vai entender o nível que o teu aluno tem. Outra estratégia, Moab, essa das perguntas é muito boa. Uma outra estratégia é você, se possível, se houver estrutura na tua igreja, você presenteá-lo com a lição, presenteá-lo com uma Bíblia, pode ser aquelas Bíblias baratinhas mesmo, né? Você compra qualquer valor, R$ 15, alguma coisa assim, pede ao teu pastor ajuda, né? Presenteia o teu aluno e, se possível também, coloca um data show, né? Coloca uma apresentação visual na tua aula, porque poucas palavras, mas com algumas imagens bem escolhidas, ele vai refletir muito mais, né? Quando você fala da criação, você coloca uma foto bem bonita do globo terrestre, da vegetação, das árvores, do mar, dos animais. Aquilo traz uma sensação muito agradável para quem está prestando atenção na aula. Isso, lógico, se a tua igreja possuir essa estrutura. Mas isso também não é empecilho para uma boa aula, desde que você consiga se conectar com o teu aluno. Ele precisa se sentir bem, tá certo? E aí nós vamos aqui para a segunda parte da lição. A verdade bíblica, irmão Moab, eu tenho visto que ela tem passado despercebida em algumas igrejas, nos púlpitos, porque estão se pregando para o bem-estar da pessoa, mas não está se falando da verdade bíblica, né? Tal qual ela é. E ela, na segunda parte, depois de falar sobre quem é Deus, né, deixar os alunos responderem e tal, a gente entra numa parte espinhosa e que é necessária, que é a queda do homem. Nós temos um texto conhecidíssimo, Romanos 3:23, né? Todos pecaram, né? E isso não deixa ninguém de fora. Todos são incluídos no problema, na problemática do pecado. E nessa segunda parte a gente vai falando, né, Boab? Não tem como passar despercebido pelo pecado, né? Exatamente. E é um ponto muito relevante, não é? Eu lembro que eu ainda era adolescente e na sala de aula um amigo me fez a seguinte pergunta, né? Ele disse: mas você acha que eu mereço ir para o inferno, né? Então essa foi o grande questionamento. E eu naquela ocasião eu disse não, não é? Porque quando você não entende o evangelho, quando você não conhece o evangelho, você tem respostas até bem intencionadas, né?
mas respostas erradas. E quando você aprende com Cristo, ele disse, já estáis condenados. A ação de Cristo é para reverter, é para resolver um problema que já faz parte da vida do homem. E quando você fez esse comentário, eu quero até aproveitar a oportunidade e também falar para o professor que essa divisão de grandes temas dentro de uma lição também é uma ação estratégica da editora. Então, vocês vão perceber o ponto maior, conhecendo compreendendo a verdade e aplicando, descobrindo a verdade, compreendendo a verdade e aplicando a verdade. Se o professor perceber e caminhar nessa ideia, que essa metodologia também foi construída com esse foco, vai facilitar também essa abordagem. Muito bem. A queda é o pecado, é a desobediência. Importante que esse conceito fique muito claro, porque quando eu desobrigo alguém da consciência do pecado, né, em relação ao pecado, eu automaticamente tiro Cristo da vida da pessoa. Se eu não pequei, se eu não mereço, né, como o teu amigo lá falou, eu não mereço, né? Se eu não mereço, né, se eu não pequei, eu logo não Exatamente. preciso de Salvador. Aí onde está o grande perigo dessa argumentação humanista, né, antropocentrista, né? Ah, Deus é tão bonzinho, já tem até um conceito aí que falam a respeito da hipergraça, né, que é o próximo tópico aqui. A graça salvadora não é hipergraça. Qual é a diferença, irmão Raniel? A graça é aquilo que Deus nos ofereceu por um favor imerecido, por algo que nós não merecíamos, mas recebemos. E aquilo que nós merecíamos, ele nos tirou, né? É o oposto. Então, a hipergraça é a salvação para todas as pessoas no final dos tempos. Isso não é bíblico, tá certo? E está sendo pregado em alguns púlpitos, né? Da nossa igreja não, mas eu já vi em YouTube, em pregações aí, mundo afora, que falam a respeito da hipergraça. Muito cuidado com esses desvios doutrinários. O aluno não crente precisa sentir muita segurança do professor. Ele não precisa falar de forma complexa, ele não precisa falar de forma profunda, ele não precisa citar 10, 12, 15, 20 versículos, mas ele precisa responder de forma muito segura e assertiva a respeito da realidade do pecado e a respeito de Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso precisa ficar claro na mente do aluno. Então, nós temos o terceiro tópico que fala sobre a graça. Aí vem aquele texto muito conhecido, Efésios 2:8, que pela graça sois salvos por meio da fé, etc, etc, etc. Né, irmão Moado? A Bíblia toda é Cristo, né? O início e Exatamente. fim é Cristo, a profecia é Cristo, a salvação é em Cristo, a graça é dele, tudo é por ele, para ele, né? Isso, e Dele, não tem por como ele e para ele. Isso, e não tem como viver essa graça sem o arrependimento, não é? Nós estamos vendo, ouvindo pregações onde com essa mensagem de venha como está e fique como está. Essa mensagem não é uma mensagem bíblica. A mensagem de Cristo é arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, todos nós temos, em algum momento, um desejo, algo que não é coerente com a palavra. Mas essa luta, esse arrependimento faz parte da nossa jornada. Então, existem muitas igrejas onde você vive a vida do seu jeito, porque não tem compromisso com o evangelho. Porque é uma das perguntas que surgem, por que tantas igrejas? Porque boa parte das igrejas, elas estão preocupadas em aumentar apenas em volume, em número de pessoas. Mas quando você apresenta a Bíblia Sagrada, e Cristo através da Bíblia, porque a mensagem principal da Bíblia é Cristo. Tudo é por ele, para ele. Então,
há um caminho de arrependimento, mas há algo extraordinário que só Cristo pode oferecer, que é a vida eterna. Aí nós temos aí o texto que a lição sugere, que está em João 3,16, é o textuário da Bíblia, inclusive é a leitura que está destacada, né, que ele chama de guarde no coração. Observe que tem uns termos diferentes das lições bíblicas convencionais, né, de adultos e jovens, mas é justamente uma linguagem própria para o não crente. Então, o que a gente chama de verdade prática ou de texto áureo, né, aqui ele chama de guarde no coração. Então, ele cita João 3,16, porque é a forma que Deus teve de melhor encontrar-se com o homem e resgatar-lhe dos pecados. Foi enviando a Cristo. Ele não enviou João, ele não enviou Pedro, não para a salvação. Ele enviou sim para a pregação, né? Pedro, que é considerado o primeiro papa, né, pelos católicos, ele teve uma missão importantíssima como pastor em Jerusalém, mas só isso. Ele não tem a função salvífica. Maria, mãe de Jesus, também não. Ela tem uma função histórica na concepção do Salvador, mas também não passa disso. É importante que o aluno perceba em Cristo a sua única fonte de salvação. Então, você tem, por exemplo, textos que podem ser acrescentados a essa lição, não precisam ser muitos, mas eu quero sugerir aqui 1 Timóteo 2:5, que está escrito textualmente, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse versículo é simples, é direto, é objetivo e ele não nos dá caminhos outros. A gente também pode citar outros textos, como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né? Está no livro de João. E assim, não precisam ser muitos textos, né, Moab? A gente encher assim, colocar muitos textos, mas a lição, ela nos fala quem é Deus, depois ela nos diz sobre a realidade do pecado, depois ele nos oferece a graça em Cristo, e o aluno não pode ir para casa sem entender a importância de Jesus Cristo, né, Moab? Exatamente, não é? E quando nós pregamos o evangelho conforme as escrituras, não tem como não apresentar Cristo. É impossível. É impossível anunciar o evangelho sem anunciar a Cristo, não é? O evangelho de salvação, o centro é Cristo. E até um versículo que eu gostaria de adicionar nesses versículos citados é Romanos 5:8. Esse versículo fala muito ao meu coração, e eu acho que ele está no contexto da lição 1, quando diz: Mas Deus prova o seu amor para Ah, conosco, em que excelente, Cristo Moab, morreu excelente por versículo. nós, sendo nós ainda pecadores. Eu sempre me deparo lendo esse versículo, porque se você quer uma prova de amor de Deus para com você, é Cristo. Cristo morreu por nós, Cristo morreu para que a gente pudesse ter o prazer de dizer: tenho hoje vida eterna, tenho hoje comunhão com Deus. Tudo aquilo que havia na minha vida que era um impedimento, que me prendia, Cristo me liberta. A morte de Cristo, ela resolveu os meus problemas. Agora eu posso viver em comunhão com Deus. Como é bom, não é, professor, a gente poder ter o prazer de orar, de conversar com Deus. Quantas pessoas se sentindo só, muitas vezes, e você pode orar e Deus estará ali ouvindo a sua oração. Que privilégio! Que privilégio Cristo construiu para o homem. O senhor acrescentou Romanos 5:8, eu me empolguei e eu quero acrescentar Romanos 6:22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, Por Cristo nosso Jesus. Senhor. Né? Então, Verdade. eu acho que esses três versículos acrescentam muito bem o conteúdo da lição, né? A compreensão de quem é Cristo, da realidade do pecado, da necessidade da graça, ou seja,
Aqueles que dizem, não, é por nosso merecimento, né? Eu já ouvi muito essa frase. Já ouviu, Marcos, essa frase? É por nosso Já. merecimento. Cada um faz o seu merecimento. Eu digo, oh, Jesus, não tem merecimento diante de Deus, né? É um engano muito grande, mas isso é o quê? Falta de ensino da palavra de Deus. E a quarta e última parte da lição fala da preocupação que Deus tem, não só com a nossa vida espiritual, mas também com a nossa vida emocional, a nossa vida familiar, né? Você que é do Defan, né, irmão Moab, a gente tem em Cristo uma vida plena. E não é à toa que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz: E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis. Então, na última parte da lição, diz o seguinte: Deus está preocupado com o nosso bem-estar. Porque alguém diz assim: Deus gosta de ver a humanidade sofrendo, né? Pessoas têm essa ideia de um Deus masoquista, malvado, que vê as injustiças e não faz nada, né, Moab? Tem muita gente que tem essas ideias. Esse pensamento é antigo, é o pensamento lá do Éden, né? A serpente já chegou, olha, Deus não quer que você seja semelhante a ele, né? Então essa ideia é uma ideia do diabo que vem sendo implantada na mente das pessoas. Mas isso não é uma verdade, não é verdade. Deus, tudo que Deus construiu, tudo que Deus fez é bom. Eu acho muito lindo quando Deus olha para o que ele faz e diz, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E quando Deus faz o homem, né? Ele se viu Deus que era muito bom. Então isso é muito importante a gente entender que Deus quer que eu esteja bem, que você esteja bem, que a sua família esteja bem. É tanto que uma das grandes evidências de alguém que está em Cristo é o fruto do Espírito Santo. É como essa pessoa agora vai reagir. Ela vai reagir diante das adversidades, diante das notícias. Ela tem um controle, ela tem domínio próprio, né? Foi um dos assuntos que nós abordamos nas lições. Então, a qualidade de vida de uma pessoa que está em Cristo, ela é uma qualidade de vida diferenciada, claramente. É naquilo que ela come, naquilo que ela bebe, naquilo que ela faz e como ela reage diante das adversidades da vida. Excelente. É uma colocação muito pertinente. E o aluno precisa entender isso, precisa se sentir bem. É por isso que a gente frisou tanto no início desse comentário que o aluno precisa se sentir bem. Como é que eu vou falar, Moab, de bem-estar físico, bem-estar emocional, se ele já chega na igreja se sentindo acuado, examinado? Tem uns irmãos que olham assim meio atravessado para a roupa que ele veio, ou para o vestido curto que aquela senhora veio, mas ele é não crente. E eu acho, Moab, que vale até uma conversa do pastor com a igreja no culto e doutrina, né, para orientar sobre como a igreja deve se portar na chegada desse aluno da classe Caminho para o Céu, né? É um aluno especial. Ele vai aprender sobre bem-estar se sentindo bem. Olha que bênção, né? Olha que maravilha. Ele ser bem Perfeito. recebido, receber um bombom, um cartão de boas-vindas, né? Alguém para ir buscá-lo, alguém para ir deixá-lo. Ele vai olhar para a lição e vai dizer: aquilo que os crentes estavam falando é verdade. Eu me senti bem naquele lugar, né? Então é assim que nós precisamos fazer Cristo brilhar em nossa vida, né, Bob? Perfeita observação, perfeita, porque não adianta a gente estar com a verdade, não é? Mas essa verdade está distante daquele que precisa. Quando eu construo um caminho onde essa pessoa aproxima-se, isso é um detalhe que eu também fico impressionado com Cristo, né? As pessoas criticavam Cristo porque estavam perto dele o quê? Pecadores. Como pode alguém santo, perfeito, ter uma multidão de pecadores? Porque apesar de a vida de alguém não ter sido mudada ainda, estas pessoas se sentiam bem na presença de Cristo. Então, ser santo não é ser ignorante, não é ser arrogante, ser santo não é ter cara fechada,
Ser santo, como já foi dito aqui também, é parecer com Cristo. E Cristo, ele caminhava, as pessoas se sentiam bem, não é? Então, é importante a igreja entender, é importante a igreja ser bem orientada para que ela revise a sua postura, né? Revise o seu modo de abordar as pessoas, para que estes que estão chegando na igreja, até mesmo pela primeira vez, possam ter uma impressão, né, de que está em um lugar acolhedor. E nesse lugar acolhedor, ele vai encontrar e ter acesso à verdade. Agora, muitas vezes nós estamos com o remédio, mas por conta da nossa postura, nossa atitude, essa pessoa não chega nem a ter acesso ao remédio, ela já volta na calçada para casa. Isso é algo que a gente precisa revisar de fato. Isso que você colocou, eu quero lembrar aqui Atos 2:47, um texto também conhecido, que diz que eles louvavam a Deus e caíram na igreja primitiva e caindo na graça de todo o povo. Eles eram pessoas amáveis, eram pessoas queridas, eram pessoas benquistas, né? Será que eu sou hospitaleiro com os alunos da classe Caminho para o Céu? Esse é o maior desafio, Moab, que eu considero para quem vai lecionar nessa classe. Não o conhecimento teológico, não o conhecimento exegético, mas sim um coração carregado de amor para receber bem pessoas que talvez nunca tenham pisado na igreja e que nós vamos nos esforçar para que ela volte e volte e volte e não queira sair mais. Esse sim é o grande desafio da classe Caminho para o Céu. E assim eu me despeço com o meu comentário e passo para as considerações finais do meu querido irmão Moab, nesta lição tão especial que é a lição de número 1 da classe Caminho para o Céu. Amém. Eu sou grato a Deus por tão rica a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu queria apenas dar ênfase a isso. O passo de alguém até uma igreja é muito mais difícil do que qualquer outra pessoa pode pensar, viu? Quantas batalhas, quantos porquês. E se alguém pisa e entra na igreja, essa pessoa ela já é uma vitoriosa. Então vamos valorizar, vamos acolher, vamos ter aquela alegria, como diz a Bíblia, né? Tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Então, a nossa oração é que seja uma bênção e que o reino de Deus cresça através de tão importante lição. Amém. A paz do Senhor, você professor, você aluno talvez, que assiste também ao nosso podcast. Oramos a Deus e pedimos que a tua aula e o teu ministério sejam grandemente abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão Moab. A paz do Senhor, Antônio. Daniel.